E hoje é a visita de Maria a Isabel. Lucas, capítulo 1, de 39 a 56. Ah, Stephanie, mas ali o anjo falou para ela, né? Como é que eu vou saber o que Deus quer de mim se eu não converso com os anjos? Né? Como saber o que Deus quer, o que Deus espera da gente? A gente tem que pensar no qual que é a obrigação que Deus impõe para mim. Desde as pequenas coisas às maiores. Ah, eu acordei, a louça tá suja. Qual que é a minha obrigação? É lavar a louça? Ah, mas eu não moro sozinha. Não vai cair minha mão? Mesma coisa quando eu fui chamada para ser catequista. Eu podia ter recusado, na época nunca tive jeito com criança. Na época era para ser catequista de criança, imagina. Uma pessoa que nunca lidou com criança, sempre trabalhou com adultos, acostumado ao mundo corporativo. Mas aquela foi a obrigação que se apresentou ali diante de mim. Eu entendi que era aquilo que Deus queria para mim naquele momento. É a gente fazendo aquilo que é nosso dever. Desde arrumar a cama, desde trabalhar, ir para academia, cuidar da saúde, ir para o trabalho, limpar a casa. Eu posso procrastinar? Eu posso, eu tenho essa opção. Né? Somos livres, a gente tem a opção de escolher. Posso dormir um pouquinho mais e não ir para academia porque estou cansado? Posso. Mas qual que é a minha obrigação? Qual que é a obrigação que se apresenta ali na nossa frente? Maria ali concebeu e foi até a casa de Isabel. Quando ela chega, Isabel proclama, né, grita: de onde me vem que o meu Senhor vem me visitar? No passado, quando você olha o Antigo Testamento, lá em Samuel, segundo Samuel, no capítulo 6, versículo 9, tem uma frase que está no seguinte contexto. O rei Davi já era rei, já tinha se tornado rei, e naquela época havia a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era a caixa sagrada que guardava, né, tinha o bastão de Moisés, tinha as tábuas dos mandamentos, que ela era a Arca da Aliança, e em cima da arca tinha uma tampa que tinha dois anjos que as asas se tocavam. E ali naquele espaço entre os dois anjos, era que se dizia que havia ali a presença do Senhor. Então, quando a Arca da Aliança estava passando pela casa de Davi, duas pessoas encostaram na caixa da Arca da Aliança e morreram fulminadas ali na hora. Davi ficou assustado, com medo, né, da grandiosidade daquela caixa, da Arca da Aliança. Está lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. Ele diz: como entrará a Arca do Senhor em minha casa? Ou em outras traduções, depende, como pode a Arca do Senhor vir me visitar? Percebe que é a mesma frase que Isabel diz ao encontrar com Maria: de onde me vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Então, o que significa isso? O que é esse paralelo? Que Maria, quando ela concebe o Senhor ali pelo Espírito Santo na Anunciação, ela se torna a nova Arca da Aliança. Aquela antiga, ela carregava a presença de Deus. Agora Maria, ela se torna a própria Arca da Aliança. Nela, ela está gerando o Senhor, nosso Deus. Ela carrega em si a presença viva de Deus. Que aí a gente pode fazer esse paralelo com a visita da arca na casa de Davi. Diante da santidade de Deus, Davi faz essa mesma exclamação com temor. Mas por que Davi faz isso? Por que Davi fala isso? Porque Davi ele se sente indigno diante da arca. E Isabel, ela também experimenta esse mesmo sentimento que Davi teve lá no Antigo Testamento, só que diante de Maria. E se você for olhar no contexto de Samuel, quando narra esse episódio em Davi, ambas as visitas, tanto a de Davi quanto a de Nossa Senhora, elas duraram cerca de 3 meses. E durante esses 3 meses, tanto a arca de Davi quanto Nossa Senhora e Isabel, eles levaram para ambos, alegria às casas. Então Maria, quando foi acolhida por Isabel, levou àquela casa que a acolheu muita alegria. E o mesmo a Davi. Davi dançava diante da Arca de Aliança. Então, o que isso significa? Que onde Deus entra, a vida se transforma. Não tem como a gente se converter, não tem como a gente falar que ama Deus, e a vida continuar a mesma que era antes.